Vamos lá. E aí, tudo bem? Meu nome é André Tudo Carelli, eu bem. sou um dos médicos que acabaram fundando o MedZD. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Tamara. A Tamara tem uma história bem parecida com a que a gente sempre conhece, uma pessoa que formou fora, passou pelo Revalida e agora está na residência. E a gente vai conversar hoje um pouco com ela para mostrar essa trilha, né? Esse começo, meio, não acredito que está no fim ainda, você ainda tem bastante coisa para construir, mas você já passou por essa fase do revalidar diploma, revalida e essas coisas que acabam sendo uma dificuldade, de vez em quando, até uma maneira da gente se fortificar. Tamara, conta um pouquinho pra gente onde você é, onde você se formou e quando você fez seu revalida. Bom, eu me chamo Tamara, eu sou do Maranhão e eu costumo falar que eu sou de uma cidade muito distante, de um vale muito profundo das montanhas mais altas, que é uma cidade do interior do Maranhão, bem pequena, chamada Genipapo dos Vieiras. Certo? Eu tinha 16 anos quando eu resolvi ir para a Bolívia Uhum. e foi uma decisão bem 16 anos, Certo. bem coisa de Eu adolescente, quero, vou, mas meu pai tchau e vamos embora. Meu pai me apoiou muito, mas minha mãe ficou, isso é uma loucura, mandar essa menina com 16 anos pra fora Uhum. e não sei o quê, enfim. A gente estava na época passando por uma crise financeira muito grande assim na família Uhum. e sem falar nos outros problemas que meu pai era louco para eu fazer direito e ele tinha na cabeça dele que eu tinha que fazer direito. E eu, meu Deus, não tem nada a ver comigo. E no final ele acabou ainda Gosto te de falar apoiando, né? muito. É, porque ele sempre apoia minhas loucuras no Ok. final. Mas foi bem legal, assim. Hoje é bem legal, né? Mas na época foi bem bagunçado, assim. Ok. Acabou que eu fui em 2010 para lá Certo. e terminei a faculdade em 2016, 2015, né? Uhum. 2015, 2016 eu fiz a prova e 2017 eu comecei a trabalhar. Nossa, virou bem uma escadinha. Você decidiu ir para lá por quê? Você conhecia alguém? Você escutou falar? Você viu um anúncio? O que te levou? Então, na época, eu queria muito fazer medicina. Uhum. Só que a gente estava numa crise financeira tão grande que, tipo, não dá para eu sair para a capital para fazer cursinho. Eu tinha Uhum. que fazer uma coisa assim muito certa. Tipo, tinha uma Uhum. coisa para não dar errado. Não podia dar errado. E aí meu pai falou assim: "Por que que você não faz?" E ele louco para eu fazer direito, né? Uhum. "Por que que tu não faz logo a prova de direito numa faculdade e aí tu vai fazer direito e pronto, já tá tudo certo, daqui a pouco tua vida tá resolvida." E eu, porque eu não quero, eu quero fazer medicina. Eu posso escolher o que eu vou fazer da minha vida. Aí ele tinha um primo, na verdade um sobrinho, que todos os meus pais, os irmãos e todo mundo apoiavam ele e ajudavam ele, mas era meio que um contato distante. Todo mundo ajudava ele lá na Bolívia, mas o pessoal não tinha muito contato, Uhum. né? Ajudava porque tipo era parente e tal. E aí meu pai me falou: "Ah, o Jarbas, teu primo, tá assim, tá lá no Maranhão, tá numa cidade aqui perto. Que tal tu ir lá conhecer ele? Ele tá fazendo lá, falaram que lá é mais barato, não sei o Uhum. quê." Meu pai que acabou dando a ideia. Certo. Eu falei: "Ah, vamos lá conhecer ele." E aí eu conheci meu primo, e só que na verdade meu primo estava fazendo odonto, ele já tinha até transferido para o Tocantins, já estava terminando, complementando, uma coisa assim. Já estava resolvendo a vida dele. Ele, mas eu tenho um amigo que ainda tá lá fazendo medicina. E aí acabou que eu conheci, na época acabei, minha mãe também acabou encontrando outros contatos na cidade lá, enfim. É uma rede, né? É uma entidade, acaba que todo mundo se encontra. Certo. Mas foi bem legal. Acabou que no final eu fui com a minha prima e a gente ficou morando junto lá. Maravilha. Você chegou a prestar vestibular ou nem acabou prestando? Porque com 16 anos você estaria realmente o Né? terceiro colegial ou você estava ainda um pouco mais. Isso, eu estava terminando o terceiro ano. Aí no segundo ano eu fiz o Enem Uhum.
E no final do terceiro ano eu fiz o Enem de novo e fiz uma prova estadual do Piauí, só. Certo. Aí já fui. Ok. E você acabou fazendo essa decisão, acabou se mudando, você acabou se formando lá. Acredito que, como todos que acabam saindo de casa, vão para um país diferente, com uma cultura diferente, ainda para fazer uma faculdade de medicina que é pesado, não tem como não ser. Sentiu todas as Uhum, dificuldades, né? Tá longe de casa, muito. lidando com todos Mas os assim, probleminhas. eu costumo falar que eu acho que era a minha idade, sabe? Que como eu só tinha 16 anos, acho que tudo é festa, Uhum. né? Cara, tipo, tava na merda e eu tava achando tudo lindo, Ok. maravilhoso. Eu não tinha isso de que eu via muitos meus colegas falarem, tipo, não vejo a hora de ir embora daqui. E, tipo, odeio esse lugar. Eu amava aquilo, eu amava minha vida de estudante, eu aproveitei cada fase, para mim foi muito bom. Eu conheci pessoas maravilhosas, desde a minha faculdade, na igreja, no internato, eu conheci pessoas maravilhosas, Uhum. que até hoje eu tenho contato. E para mim foi tudo muito bom, assim. Claro que teve momentos ruins, teve dias difíceis, mas eu não costumo lembrar. Eu acho até falo, eu comento com meu pai isso hoje, eu falo: "Pai, parece que eu tive uma amnésia assim das coisas ruins. Eu não lembro de nada ruim que aconteceu assim. Ok. Você Não decidiu lembro." ver o copo pelo lado do copo cheio, né? Tá meio cheio, em É, vez de ficar reclamando que ele tá meio vazio. Isso acaba sendo uma saída muito vantajosa para as pessoas. Quando você se apega àquilo que tem de positivo. Isso fortalece, dá vontade de continuar, você realmente não está tão preocupada com amanhã. Lógico, o amanhã sempre é importante, mas não naquela coisa que acaba te destruindo, vira um peso. isso. Ai meu Deus, e isso, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, olha, não aconteceu nada ainda, deixa eu pelo menos fazer o que eu preciso essa semana. Eu Semana pensava que muito, vem. cara, eu tenho que viver aqui 6 anos, não adianta fugir disso. Uhum. Transferência eu não vou conseguir fazer. Sim. Porque, pelo menos na minha época e na minha faculdade, uma transferência era uma utopia. Se eu tiver como conseguir uma transferência, eu não vou ter como pagar, meu pai não vai ter como pagar. Eu vou ter que morar aqui esses 6 anos. Sim. Então, eu vou ter que ser feliz esses 6 anos. Ótimo, Não tem maravilha. pra onde correr. Melhor, acho que foi uma das melhores decisões. Não sei se você fez isso consciente ou inconscientemente, mas que bom que acabou sendo útil para você, né? Porque, pelo jeito, pelo que a gente tá vendo que aconteceu contigo até agora, as coisas deram certo, né? É, E você tá terminou a dando super faculdade, certo. logo em seguida já aplicou pro Revalida. Como que foi seu processo do Revalida? Você fez algum cursinho? Você estudou sozinha? Então, Que 2016 aí eu nessa lembro como que época, era a as época, coisas não as tinha coisas informação deram de uma nada. melhoradinha, assim, mas muito pouco, né? Uhum, Melhorou um pouquinho, assim, mas muito pouco. Aí eu juntei com as meninas que eu dividia a casa e a gente começou a estudar junto. A gente até tentou voltar para o Brasil quando terminou a faculdade, mas não deu muito certo, o estudo não estava rendendo. A gente, não, vamos voltar para Bolívia, uhum, manter o apartamento e continuar estudando lá para o exame de grado. uhum, Voltamos para lá e ficamos estudando. O que eu acho que deu certo para mim, assim, na minha vida foi que eu fui muito disciplinada desde quando começou o ano, assim, que eu voltei para lá. Que aí eu estabeleci horários para todo mundo da casa. A gente vai ter horário para acordar, horário para dormir, horário para. E acabou que foi dando certo. Aí a gente fez o exame de grado, conseguimos aprovar, aí preparar a documentação para o Revalida. uhum. E graças a Deus, cara, eu sou muito abençoada. Eu sempre tive bons amigos assim. E na turma tinha uma que adorava mexer com documento. Hum. A Estelinha adora resolver coisas de documento. Então, graças a Deus, como eu sou muito bagunceira, Deus colocou ela na minha vida. E aí essa parte ela conseguia resolver. Aí a gente começou a estudar para a primeira etapa. Eu me juntei com as minhas amigas. Uma era do Acre, a gente mudou para o Acre Uhum. depois do exame de grado. E ficamos na casa dela estudando para o Revalida. E respondendo muita questão de prova, a gente respondia muita questão de prova. A gente respondia a prova antiga e fazia tipo um simulado, sabe? Para cronometrar o Uhum. tempo também, porque a gente tem que treinar Uhum. tempo para responder prova. E fizemos um cronograma, nada muito fora,
tipo, da realidade. Tipo, não dá para colocar 3, 4 temas grandes, tipo, tuberculose e hanseníase no mesmo dia, né? A gente tem que dividir um tema grande e um tema pequeno para um dia, fazer um cronograma que a gente possa cumprir, porque não adianta tu fazer um que no final tu não vai cumprir. E aí vai virar uma bola de neve de tema que tu não vai conseguir resolver. Mas, enfim. E a questão de andar, que eu sempre aconselho, é você está vivendo uma fase da sua vida que não adianta você andar com pessoas que estão vivendo outra fase. Ou você vai sair daquele caminho que você está planejando, porque as pessoas estão pensando em outras coisas, elas estão falando de outras coisas, ou você vai ser a pessoa mais chata do mundo. Então, ande com pessoas que estão vivendo na mesma fase, que estão falando sobre o mesmo assunto. Porque acontecia muito isso de, tu lembra desse tema? Tu lembra dessa classificação? Ah, não lembro, eu vou olhar. Tu vai falar isso para uma pessoa que está estudando outra coisa, engenharia. Não vai dar certo. E aí foi isso. Aí a gente se preparou para a primeira etapa e foi muito legal, porque quando a gente saiu da prova, a gente saiu tão feliz que, tipo, a gente sabia que a gente tinha passado. Aí quando chegamos em casa, eu lembro que o Márcio ia fazer aquela transmissão ao vivo no Facebook, né? E aí ele, gente, é a prova mais difícil de todos os anos. Muita pegadinha e não sei o quê. Você está falando da E primeira eu, meu fase Deus, ou da segunda? da Da primeira primeira fase. Ah, fase. ok. Eu achei tranquilo também a prova de 2016, porque eles respeitaram um regime que já vinha sido É, apresentado anos anteriores. É diferente, por exemplo, 2017, essas últimas provas que começou, acredito até pela troca de governo e as coisas que estavam acontecendo, ela acabou trocando um pouquinho de personalidade no meio do caminho. Mas 2016 era bem tranquilo, pelo menos aí seguindo eu, essa linha, né? aí eu lembro que ele fez essa transmissão no Facebook na época. E Uhum. aí a gente ficou triste de novo, porque a gente estava tão feliz, a gente saiu da prova tão Ah, feliz. Ah, meu Deus, não acredito. E agora? E no final ele não deu questões, parece que no outro dia que ele ia passar mais ou menos o gabarito e tal. Aí depois, no outro dia, depois que ele passou, a gente ficou feliz de novo. Aí tá, passamos. Beleza. Preparar para a segunda etapa. e como que foi essa preparação? Aí a gente foi para Goiânia. Eu e Uhum. as minhas amigas de Malicuia, porque tinha uma outra que era de lá. Aí o que a gente começou a fazer foi pegar os temas e criar uma história clínica padrão para todo e qualquer tipo de tema. Uhum. E a gente começou a criar o checklist. Tipo, a gente mesmo começou a criar o checklist lá da nossa cabeça. Que tinha que abordar coisas importantes, às vezes coisas que eram rodapé de livro, mas que era importante. Uhum. E aí foi bem legal. Aí a gente fazia, tipo, como éramos em três, um era o estudante, o outro O ator o, o ator e o e outro o que ficava examinador. com o checklist. Isso. Certo. A Ok. gente ensaiou muito e falava, a gente tem que ser muito ator, muita atriz nessa. Certo. Atuar muito. E lembrando que 2016 era muito. Não tinha quase informação nenhuma sobre a prova, né? Não tinha. Hoje já se tem bastante curso, já tem bastante alternativa. Se você abre o Instagram, se você abre o Facebook, você arranja um monte de material, um monte de gente com história, um monte de coisa que está É, acontecendo. 2016 não tinha muito disso. Tanto que foi uma das razões que a gente acabou criando o MedZD, porque eu fui fazer um curso, acho que eu fui fazer o Medcel na época. eu fiz o Ah, Medicel também. outros amigos foram fazer outros cursos, só que eu saí muito desapontado da preparação para a prova prática. Porque você sentia claramente que não era aquilo que seria cobrado na prova do Revalida, se você tinha aquela noção do que era o Revalida, né? Porque tinha muita gente que Uhum. nem sabia disso e estava lá falando, olha, vou fazer prova de residência. Falei, tudo bem, mas eu acho que isso aqui não é muito material que vai acabar caindo. Isso acabou frustrando bastante, porque uma não é barato, né? Não são cursos Isso. baratos, e a gente sentiu meio que desprezado, porque Solto, né? Ficou muito é, não, solto. As informações ficaram soltas. não era uma coisa que foi feita para você. Você sentia que, pô, mesmo sendo uma das provas mais importantes da minha vida, certo? Porque vai me dar a
habilidade ou a disposição de eu ter o meu CRM e poder trabalhar aqui no Brasil. Para um monte de gente que está com a corda no pescoço, porque já vem de 6 anos sem trabalhar, porque trabalhar e fazer medicina é bem complicado. Tá nesse momento meio perdido, que não tem mais escola, né? Não tem mais aquele cronograma que você sentiu até a necessidade de estar recriando para continuar mantendo sua linha de estudos. E aí você vai lá fazer um curso que você olha para aquilo e fala, poxa, não é isso, né? Só pegaram o curso de residência e reciclaram. Hoje acredito que já não está mais desse jeito, as próprias coisas que os meninos os alunos do MedZD que vieram fazendo vários outros cursos já passam uma informação hoje que pelo menos já é uma coisa mais direcionada. E aí você prestou a prova, né? A prova teórica foi mais difícil para você ou a prova prática foi mais difícil para você? Ou qual das que você sofreu mais? A prática, sem sombra de dúvidas. Eu fiquei muito, muito nervosa na hora da prova prática, porque você não tem ideia do que pode acontecer, você não tem ideia do que é ponto ou não no checklist, do que pontua ou não, de qual tema que vai ser abordado, do que tu tá entrando, o que tu vai esperar, e aí tu sai da prova, todo mundo diz, mas isso era ponto, tu não sabia não, isso vai... gente, mas como que o povo sabe? Só que na hora tu não pensa como que o povo sabe. Na hora tu pensa assim, fulano tem razão, isso devia valer ponto. E eu não falei isso. E fica tu desesperado. Nossa, foi terrível. Eu E sofri aquela muito. sensação geral, né? Que o primeiro dia sempre é pior do que o segundo dia. O primeiro dia você sente que é terrível e o segundo dia você pelo menos já tem um pouquinho mais de noção do que está acontecendo. Geralmente é um pouco melhor. Você fez sua revalidação por qual faculdade, depois no final das contas? Aí eu passei a bola mais uma vez pra minha amiga que gosta de resolver documentos. Certo. Aí ela resolveu tudo pra mim lá pelo Acre. E só me mandou. Aí depois eu só transferi lá no Maranhão. Só fiz uma transferência do CRM e comecei a trabalhar. Tá. Agora é que acho que vai começar a parte mais interessante da nossa conversa. Revalidei, parabéns, estou com meu CRM aqui na mão, fui lá fazer o juramento, bonitinho. E aí? Né? E aí? Todo mundo acha que se pega o CRM na mão, pronto, resolveu todos os seus problemas, está tudo pronto agora. Aí você olha e fala, não, né? Eu preciso arranjar emprego, eu preciso começar a saber aonde eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar dentro de um hospital, se eu vou trabalhar dentro de um ambulatório. Eu vou fazer residência? Como que eu começo a fazer residência? E assim por diante, né? Você optou pelos mais médicos? Você foi para outra questão? Você começou a dar plantão com a cara e com a coragem? Ixi, eu comecei a fazer tudo na minha vida. Eu fazia plantão no hospital, plantão no SAMU e fazia o PSF. Eu peguei tudo na mesma cidade. Então ficou bem cômodo para mim. Mas você cai de paraquedas numa realidade totalmente diferente do que você já viu na vida, né? A minha sorte é que o meu internato foi muito bom. E a minha sorte também é que eu falo, eu sou muito de boa e eu cheguei muito humildezinha, gente. Eu colava em quem sabia, e pelo amor de Deus, me ensina isso aqui, que eu não sei nem para onde vai. E aí acaba que tu vai lembrando, realmente eu vi isso em teoria, faz sentido, nananã. As coisas vão se encaixando, porque eu acho assim que os 3 primeiros meses você fica muito perdido. Certo. E eu acho você que é o começou sistema dentro ou também, fora né? de hospital? Você começou no SAMU, você começou no hospital ou começou no PSF? Eu comecei os 3 juntos. Ao mesmo tempo? Ao mesmo Que tempo. coragem. Muita. Aí comecei a fazer um monte de curso. E, gente, era incrível. Todos os infartos, AVCs, como fala, trauma de tórax, hemotórax, pneumotórax, tudo chegava no meu plantão. Tudo chegava no plantão. Asma grave, menino convulsionando com asma. Gente, que treinamento é esse, pelo amor de Deus? Bem-vindo ao mundo real, né? Tipo isso. Só que aí depois eu comecei a fazer os cursos, aí eu comecei a ter muita segurança, assim, e colar em quem sabe, tipo, sempre perguntar, tipo, chegava infarto, ixi, na hora eu ligava pro cardiologista, me ensina, porque depois tu não vem mais. Justo, Aí né? ele, tá bom, eu vou aí te ensinar. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm até dificuldade de entender, né? A vida real é diferente da escola, vamos colocar dessa maneira. Não tem colar.
certo? Não tem você não pode olhar a resposta para responder a pergunta. Exatamente. Não tem problema você falar não sei. Na medicina é muito mais perigoso você dar uma de Indiana Jones e falar deixa que eu faço sem saber o que está fazendo e vai fazendo, porque o espaço para erro é grande e o erro, quando acontece, deixa marca, ferida, pessoas extremamente, vamos dizer, irritadas com o que estão acontecendo ou até mais grave, né? E, Então, ó, realmente, quando você chega num lugar, não tenha dificuldade nenhuma em abrir a boca para falar, olha, estou começando, meu primeiro plantão aqui no Brasil, as coisas são diferentes, você pode usar aquele discurso sempre, qual que é o protocolo que vocês usam aqui? Quais são as medicações que vocês têm aqui? Quais são os equipamentos que você tem aqui? Com aquele ar de, olha, sou novo, tô chegando num lugar diferente. Mas você não aprendeu isso na sua escola? Aprendi, mas é que eu quero entender qual é o protocolo aqui do Brasil. Mas você não fez o Revalida? Sim, fiz, mas no hospital tal é um protocolo, no hospital tal é outro protocolo. Qual que são os números de telefone que eu tenho que saber? Como que eu faço para pedir uma radiografia? Como que eu faço para exatamente. pedir um exame? Como que eu ligo esse computador bendito na minha vida? Como que eu faço... Porque parece que não é muito É trabalho, mas exatamente entender isso. o sistema de vez em quando é mais Tema. difícil do que você fazer o diagnóstico. Você sabe o que o paciente tem, Exatamente. só que você não sabe abrir um formulário, você não sabe solicitar um hemograma, uma Exatamente. hemocultura, né? Então, Eu, faz eu parte. falava muito assim, tipo, eu falava, principalmente para os que tinham mais experiência, né? Tipo, eu chegava e falava, olha, eu tô começando agora, então qualquer coisa que vocês verem que é uma conduta que não tem nada a ver, que vocês não concordam, alguma coisa do tipo, vocês podem me chamar e conversar comigo, porque eu estou ainda em fase de aprendizado. Uhum. Tipo, pode chamar É. minha atenção, Isso conversar facilita comigo. muito a vida da pessoa, porque você tentar fingir uma coisa, vamos dizer que eu sei tudo, ninguém sabe tudo, mas dentro da medicina parece que todo mundo tem um medo gigantesco, ou se não, uma vergonha de falar que não sabe ou que não está confortável com aquela situação. Entender que não estar confortável com a situação não significa simplesmente, olha, não vou fazer isso daqui. Não vou fazer, mas olha, alguém pode me explicar? A primeira vez você escuta, a É, segunda você está fazendo, a terceira você já não precisa de mais ninguém. E depois você até começa a ajudar as outras pessoas que estão chegando, né? exatamente. Olha, chegava lá o cirurgião, o cardiologista, alguém ia fazer uma avaliação, pois eu largava o que eu estava fazendo, o atendimento que eu estivesse fazendo, eu largava e ia lá pro pé dele, ver o que ele estava fazendo, como que era a prescrição dele, né? Ouvia ele explicar e ficava perguntando, doutor, isso e isso, e se fosse assim, o que que eu ia fazer? Uhum. É aprender, né? É um Sim, constante aprendizado, não dá para parar. sim, 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 sim. A Porque não tem visita, receita às de bolo, né? vezes, e quando eles iam passar a visita, se a porta tivesse limpa, eu corria para a visita deles e ficava Uhum. lá. Maravilha. Não tem melhor maneira do que de aprender essa parte prática, lembrando que você só vai conseguir realmente ter vamos dizer, um proveito desse aprendizado se você tem a teoria bem solidificada, né? Se você realmente... E para quem passou no Revalida, para quem fez tudo isso, tem. Não tem como não ter. Não tem como você É, passar em duas provas do jeito que são na sorte. Eu dei sorte. Não, você sabe. exatamente. Agora, aplicar isso no mundo real é outra história. Então, você ter alguém que está ali mais tempo naquele hospital, que conhece mais, que conhece o nome das pessoas, que sabe para quem ligar, para quem conversar, como que eu passo um caso, como passar um caso para alguém, né? Como você explicar o que o paciente tem, saber fazer uma anamnese bem feita, para pelo menos quando você sentar para discutir o caso com outra pessoa, não ficar aquela sensação, tá? E a última menstruação dela foi quando? Ai, não perguntei. Tá. É, E os sintomas olha, começaram quando? Ai, não perguntei. Você só vem eu com mulher de tenho, 25 anos com dor de cabeça, não vai ajudar muito para você discutir um caso com alguém, né? eu tenho uma amiga que ela formou aqui no Brasil, e aí ela formou depois de mim, foi depois de Uhum, mim. Ela depois começou a trabalhar no hospital que eu trabalhava. E aí, como eu ficava acompanhando o cardiologista quando ele ia lá, né, ficava no pé dele, porque eu confesso que não sou muito boa de cardio, não, mas eu ficava lá no pé dele, porque eu uhum. atendia esse tipo de paciente. Então, aí teve uma vez que ela falou assim: Nossa, amiga, tua prescrição é muito boa, é igualzinha a do meu chefe. Falei, não, Aprendi com ele. tu tá de molecagem. Não, do chefe dela, da faculdade, do internato, e eu, É lá de assim. São Luís. Eu, gente.
É porque Ai, demais. as pessoas que estão numa cadeira de cardiologia, nefro, endócrino, eles têm um certo padrão de raciocínio e tem algumas medicações que se repetem com muita constância, né? Então, você conseguir ter uma estrutura na tua cabeça do que é mais usado e você começar a aprender o porquê que você está usando, lembrar que não é só decorar a receita do cara e colocar para todo hipertenso que tem na tua frente, mas entender o porquê que ele faz aquela receita, não é que é a mesma receita, é que não tem como escapar da mesma. Sim, é porque o que eu achei muito interessante foi, tipo, o raciocínio que eu peguei com ele, esse raciocínio, era uma prescrição de insuficiência cardíaca, né? Uhum. Eu peguei esse raciocínio dele e aí ela assemelhava, ela, tipo, nossa, a prescrição é muito boa, é igualzinha do meu chefe, tipo, de uma outra faculdade, de uma outra cidade, tipo, achei muito legal. É que medicina é medicina em todas as cidades, né? Qualquer lugar, né? Uma medicina de qualidade ela vai ter certas similaridades independente de onde você está. Se você está isso eu consegui ver bastante quando eu estava na Rússia, quando eu estava na Austrália, quando eu estava no Brasil, e mesmo aqui em Malta, quando eu fiz uns ciclos. O raciocínio é o mesmo. Pode ser que ele não use o mesmo medicamento, mas diurético aqui é Sim, diurético lá. Então, se você tem uma pessoa que está com insuficiência cardíaca, você vai usar um diurético com ele, certo? Então, é independente. Agora, qual vai ser? Se é primeira, segunda, terceira família, se é um tiazídico, se não é, se é um de alça, se não. Isso vai depender da situação do teu paciente e o que está disponível para você. Mas esse tipo de raciocínio clínico, quando você entende a fisiologia e a patofisiologia do negócio, você consegue ter vamos dizer, essa linha de raciocínio em comum com as pessoas que estão fazendo a coisa da melhor maneira. Porque elas vão e tem fazer muita parecidamente. coisa, tem muita coisa que a gente vê no livro, mas a experiência deles, e, enfim, novos artigos que eles. Quem Sim. é especialista sempre fica lendo artigo, né? Revisão Certo. sistemática. Então, eles sempre falam, tipo, a dose é tal, mas tem um monte de artigo, já tem um monte de revisão que fala que é melhor assim. Então, colar em quem sabe. É Cara, ótimo. a melhor coisa que me aconteceu foi ir para um hospital onde tinha outras especialidades que eu pude aprender com eles. Sim. Foi muito bom. Então, e você estava fazendo plantão nesse hospital onde você tinha um suporte, né? Isso é Isso. extremamente importante. Eu nunca acho ideal para alguém que está começando o plantão, vai dar o primeiro plantão, por exemplo, ele ser o único médico na unidade. Fala, olha, vai para um lugar pelo menos, pode ser que você ganhe um pouco menos, pode ser que você tenha uma frequência de plantão um pouco menor, mas que você tenha pelo menos uma retaguarda, para quem você poder Exato. ligar, conversar, passar caso, e você vai aprendendo nesse meio caminho, né? E no meio desse caminho todo, quando que você decidiu ir para a GO? Ou você já Muito tinha isso cedo. na tua cabeça lá atrás? Você já tinha isso lá na frente? Já. Certo. Desde o quinto semestre da faculdade, e o mais interessante, quando eu vi minha primeira cesárea. Uhum. Cesárea logo, me apaixonei. E aí, fiquei apaixonada por GO, falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu acho que foi o encontro, eu falar, foi meu encontro Então você tá com no a... ponto certo, porque Brasil e cesárea é o que mais tem, né? E o pior é que hoje eu, digamos assim, que não sou a mais amiga de uma cesárea, não, Você mas tudo já bem. sabe as complicações ao longo da vida, né? Mas eu falo assim também. Eu aprendi muito, foi até o que eu comentei nas minhas redes sociais ontem. Durante esse trajeto, quando a gente está nessa fase de busca do conhecimento e tal, que você está se moldando como profissional, sempre vai ter os profissionais que vão te inspirar ao que fazer e ao que ser. Assim como vai ter os profissionais que vão te inspirar ao que não ser e ao que não fazer. Serve de mau exemplo, né? Pelo menos serve de mau exemplo. E eu tive isso também. Eu teve esses que cara, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser esse profissional, eu não posso ser assim. Inclusive, eu vou fazer ginecologia obstetrícia para ser uma a menos assim. Ótimo. Tipo, Acho então que você né? está bem decidida e tem até um porquê você está atrás disso. Já tem Gente, é o sentido da minha vida. Ótimo. É o que. Eu não sei nem o que seria da minha vida se eu tivesse escolhido outra área. Porque eu acho que eu não teria me encontrado. E nesse processo de PSF, pronto-socorro, SAMU, algum dia você encontrou alguma dificuldade por ter sido formada fora do Brasil?
Alguém falou que não Ah, podia, que você não muito, vai. muito. Como foi? Demais. Eu já ouvi muito que médico formado fora não presta, que já falaram até que eu tinha formado em Cuba, que médico formado na Cuba em Cuba não presta, que não sabia nada. Mas, assim, o bom da cidade pequena é que roda, roda e cai aonde? Cai na Fica- tua mão, né? Aí a Exatamente. pessoa, aí a pessoa sai de boa andando, como se nada tivesse acontecido, depois volta, seu remédio é muito bom, bateu certinho. Aí eu, pois é, né, bebê? Quem estuda é assim. Faz parte, né? Aí, mas assim, acho que depende muito do dia, né? Porque a gente tem TPM, então tem dia que ofende, tem dia que é só mais um comentário. Você ainda sente essas dificuldades no dia a dia ou você acha que foi uma coisa transitória, foi Hoje uma não, fase? Foi até as hoje pessoas te não. conhecerem, né? A partir do momento que você parou de ser a pessoa formada fora e começou a ter nome, sobrenome, as coisas mudaram. É, eu acho que porque hoje eu tenho nome, sobrenome e Uhum, porque hoje eu já entrei na residência, eu já tenho muita autoridade nos conteúdos que eu falo. uhum, Eu acho que por isso, mas eu acho que esse preconceito ele ainda existe sim. certo. Principalmente das pessoas que te conhecem ou das pessoas que não te conhecem? Você sente Não isso? em relação a mim, tipo, de um modo geral, Ah, sim. entendeu? Eu tenho isso eu tenho essa a plena noção que, vamos dizer, médico formado fora do Brasil é bom ou ruim? Na cabeça de muitas pessoas é até engraçado, né? Eu tive uma conversa com um médico durante um plantão que eu estava fazendo em Campinas, que era exatamente isso. Ah, você sente essa. Ele não tinha problema nenhum comigo, ele era meu chefe e a gente conversava bastante. Você sente algum preconceito aqui no hospital? Alguém algum dia já falou? Você sentiu alguma coisa? Eu falei, olha, eu realmente, sinceramente, toda a minha experiência, nunca tive essa sensação, esse problema. Ah, e talvez se alguém falou alguma coisa, eles fizeram muito bem feito e eu nunca acabei escutando ou descobrindo. Mas não tem problema nenhum. Mas você sabe, né? Aqui no Brasil tem essa fama que o médico formado fora é muito ruim, né? Eu falei, tá. Pô, mas eu não acho Harvard uma faculdade tão ruim assim. Ele falou, não, como assim que você está falando? Eu falei, ó, vocês estão colocando na mesma caixinha todo mundo, né? Todo mundo que é formado fora do Brasil. A faculdade das Alemanha, tem faculdades na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui na América Latina como um todo, muito bons. Melhor até do que a dos brasileiros que vocês têm aqui. Vocês sabem que os rankings, o Brasil não está lá muito superior dentro da América Latina. Tem faculdades na Argentina, tem faculdades no Paraguai, Bolívia, que batem de pau a pau com a questão da medicina e algumas até são melhores. Ele, não tinha pensado dessa maneira. É até essa mentalidade, né? De você ter feito medicina fora do país significa que você comprou seu diploma, que você deu um jeitinho, que você acabou fugindo da responsabilidade de estudar para conseguir ser um médico, né? Entendo que tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil vai ter profissionais bons e ruins, certo? Faz parte. É isso. Mas essa visão geral que no Brasil ainda tem, infelizmente é uma realidade, que o profissional formado fora ele é inferior. Não sei se também se é uma questão de defesa, né? Porque eu vejo até muitas vezes, quando eu estava em São Paulo, eu vi até a questão de cidades. Olha, você foi formado na Unicamp e o hospital inteiro é da USP. A pessoa da Unicamp que estava lá no meio, você é uma porcaria, você não presta, você fez Unicamp, o USP é muito melhor. E vice-versa. Você ia para a Unicamp, o cara é da USP, nariz empinado, acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. A Unicamp é muito melhor. Imagina que a gente, então, que é de um país de fora ainda, que não é nenhuma das faculdades que eles conhecem. Então, É. acredito que isso é uma coisa natural da imaginação do ser humano, infelizmente, por enquanto. E quando você decidiu fazer sua residência, você se preparou como para a tua prova? Então, aí eu comecei a assistir videoaula e responder questão de prova de Voltou de novo. novo para o feijão com arroz. Volto cão arrependido. Uhum, Eu fiquei 3 anos trabalhando, mas eu sempre ficava indo para aula, né? Pelo menos para aula do curso lá, eu ia todo sábado. uhum, Aí, quando chegou a hora, eu falei, não, tá, agora tem que entrar numa residência, tem que dar um rumo na vida. certo. E o bom para mim é que, assim, como eu falo, a, a residência praticamente tu não tem tempo de estudar, né?
É um serviço braçal. Como eu sempre soube que eu queria GO, eu sempre estudei muito GO e sempre fui muito apegada com GO. Uhum. Só que para você ver como o fato de mudar de sistema te deixa perdido. Porque eu cheguei os 3 primeiros meses e, gente, eu ficava assim, meu Deus, será que eu fiz medicina? Eu acho que eu não fiz medicina, não. Será que eu sou médica mesmo? Isso que eu já era formada, já tinha revalida, já tinha 3 anos de trabalho. E eu Uhum. ficava, eu acho que eu não fiz medicina, não, porque parece que eu não sei é de nada. Até você pegar o ritmo do sistema, e é tudo isso que tu falou. É, como preencher um formulário, como, enfim, que até então tu fica uma pateta lá. Uhum. Aí depois eu fiquei vendo assim, como é legal tu já entrar na residência realmente sabendo o que tu quer, a área que tu quer, que tu já deu uma estudada boa. Porque não dá tempo você revisar, tipo, vou revisar esse tema aqui, vou ler esse. Nunca! Você não é mais É uma estudante, né? Dentro da residência. Apesar da Não. ideia é para te ensinar como ser uma IGO ali dentro, você é uma aluna, tanto que você recebe uma bolsa de estudos, Isso, muitas vezes. Não. Você vai ficar aqui, você vai ter que bater ponto. O problema é você ter que cobrir plantão, fazer quem que vai ficar com cobrir Natal, quem vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo, tem quantos quartos, exatamente. avaliação, quem que vai fazer isso. Então, o R1 serve exatamente para isso. E aí, tipo, você chega lá, parece que você já tem que saber as coisas. Pelo menos na minha foi assim, tipo, tu Uhum. já tinha que Você não sabe saber, isso? Você não é, sabe isso? Você não sabe isso? tu já tinha que saber o que tu estava fazendo. E eu, meu Deus do céu, ainda bem que eu dei uma estudadinha antes, porque se Uhum. fosse para começar agora, aí eu fico pensando, gente que decide assim, vou marcar cirurgia geral em tal lugar, vou marcar anestésio em tal lugar, e clínica médica, e gente, é uma pessoa que deve saber tudo da vida, né? Tá preparada para todos. Pra tudo. Sim. Porque eu que foquei em uma coisa, tô com dificuldade, imagina. Isso é uma dificuldade ainda que eu vejo bem, vamos dizer, é muito na cara para quem conhece um pouquinho das outras estruturas de educação médica pelo mundo. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Rússia. Quando você entra no R1, quando você é estudante de novo. Você tem aula. Você tem que sentar, escutar lecture, fazer notes. Você está dentro do hospital, sim. Você está atendendo paciente, sim. Você está. Você tem uma carga horária de trabalho dentro do hospital? Tem. Mas você não faz nada sem alguém checar 2 vezes o que você está fazendo. Você tem o seu Show. superior, então você faz o quê? Você vai, você senta com a paciente, a dona Maria. Oi, dona Maria, tudo bem? Vamos pensar que é uma paciente de GO. Geralmente, quando você tem um paciente dentro do hospital de ginecologia e obstetrícia, já é um paciente um pouco mais complicado, certo? Não é um paciente tanto ambulatorial, tá? Tá com pressão alta, diabetes e é gestante. Você monta todo o plano, tudo de exames que você vai pedir, todo o plano medicamentoso que você vai instituir para aquele paciente, já marca o retorno desse paciente. Antes de terminar a consulta, você leva todo esse plano, mostra para alguém vê, fala isso. Faltou isso, vamos fazer dessa maneira. Por que você vai Uhum. fazer? Por causa disso, disso e disso. Ok. Você volta, você tem um número menor de pacientes que você vai atender por hora, né? Vamos dizer R2, R3, as pessoas que estão mais acima de você, por ter já um conhecimento a mais e não precisar de tanta supervisão, e muitas vezes acaba supervisionando você, eles atendem um pouco mais. Você vai atender um pouco Uhum. menos. E aqui eu sinto aquela questão, qual você entrou, meu amigo, play. É você que vai atender todo mundo. Quanto mais alto Exatamente. na pirâmide, significa que você vai atender menos gente, que você vai Menos. ter menos tempo no hospital, que você vai Menos ter um serviço. pouco mais de tempo para sua vida. Mas eu entendo que a realidade da estrutura de tocar serviço precisa, sem residente, você não tem um hospital, por exemplo, que funcione. Um hospital escola, pelo menos, não funciona sem residente. R1, R2, É, R3 é que faz o hospital rodar. Sem eles, não roda. exatamente. É uma pena, mas também, ao mesmo tempo, você acaba produzindo um monte de profissionais pronto para a batalha, né? Enquanto eu vejo o australiano, enquanto eu vejo essas pessoas de outros países terem muito medo
de colocar a mão, de fazer qualquer prescrição sem alguém checar. O brasileiro, imagina, daqui. Não, tô dando alta. Ah, mas você tem certeza que você vai dar alta? Porque, minha filha, isso aqui é alta, não tem não sei o quê. Vamos É embora, exatamente vamos assim. pro próximo. Eu até Vira... brinco. Eu falo, tem certeza que vocês estão querendo me preparar para o mercado de trabalho ou é para uma guerra? Vocês querem me mandar para o Médicos Sem Fronteiras? Exatamente. Só pode. Faixa de Gaza e vamos lá, meu amigo. E bora. Você emendou um plantão no outro? 2 de 24 horas não tem problema, isso é normal, isso é tranquilo. Você tem Tipo, 45 tá minutos para nova descansar, ainda, para né? tomar um café e volta. Na minha época que era pior. Na minha época era muito pior, filho. Hoje ainda vocês têm o celular na mão. Eu tinha que levar o livro embaixo do braço para lembrar como que prescreve de pirona. É exatamente assim. E, Exatamente. e dentro desse processo de entrar na residência, você sentiu que você estava para trás por ter formado fora do Brasil? Teve entrevista ou foi só nota na tua... Só nota. Só, na minha residência foi só nota. Certo. Mas é E assim, ter eu prova gosto prática, muito. prova teórica ou só prova teórica? Só prova teórica. Ok. Eu gosto muito do que eu faço. Então eu fico lendo o tempo todo. Eu fico olhando o conteúdo, assim. Não é... Assim, fisicamente, claro que GO cansa muito, né? Mas de um modo geral, não é nenhum sacrifício para mim. Então, graças a Deus, assim, eu tenho muita facilidade. É uma coisa É que vem fazer o muito que por gosta, né? osmose. É, Fazer o que gosta é exatamente isso, porque você não vê aquilo como uma obrigação, uma coisa pesada. Fala, pô, eu tô aprendendo uma coisa nova, né? Se você pega um caso que é um pouco exatamente. mais complicado, que você tem que passar um pouquinho da hora que você teria que sair do hospital, muitas vezes você está interessado naquilo que está acontecendo, você está aprendendo, você está até feliz e chega querendo contar para os outros. Nossa, hoje aconteceu isso, Eu eu vi faço isso, muito isso, isso. isso. Enquanto a pessoa que não está feliz com o que está fazendo, para ele, 1 minuto a mais dentro do hospital, você está matando, cara. É, Ele está eu falo muito. extremamente infeliz. Eu chego em casa, meu Deus, eu não acredito como que eu vivi até hoje sem saber disso. Como que eu tô terminando o R2 e não sabia disso? Mas é exatamente isso. Eu não senti essa dificuldade, assim. Até porque, como eu te falei, eu sempre estudei muito GO. Uhum. Então, não. Mas, tipo, me coloca numa sala vermelha, por exemplo. Meu Deus, eu passo o dia inteiro ligando pro médico da UTI. Eu nem me atrevo um plantão naquele lugar, porque, olha, eu tenho responsabilidade com a vida dos outros. Não posso pegar esse plantão. Justo. Não. Isso Tchau. isso é uma coisa até que me assustou quando eu cheguei no Brasil. Apesar do meu pai ser médico, eu nunca tive essas conversas sobre estrutura, né, de como realmente funcionam as coisas dentro de um hospital. Eu fiquei, tipo, chocado que não tinha residência de emergência no Brasil até uns anos atrás. Falei, como assim não Como tem assim? residência de emergência? Quem que faz emergência? Quem tiver. Geralmente, quem que tá fazendo emergência? Ou é o médico que não se deu muito bem, que eles falam, né? O médico que não deu conta do consultório, que não conseguiu criar um consultório. Ou se não, é um aluno desesperado de residência de qualquer coisa que você pode imaginar, de dermato, endócrino, ortopedia, não importa, tentando ganhar um pouco mais de dinheiro. E fala, você quer fazer emergência? Exatamente. Não, não quero fazer emergência. Você gosta do que você faz? Não, não gosto do que eu faço. Por que você está aqui? Porque eu preciso pagar minhas contas. Tá. Olha, não. E o que você Não faz dá se, pra mim esse e que plantão. você faz, e que faz se você tiver um paciente dessa maneira? Eu fico torcendo para que ele não venha, que não apareça. Que eu vá pro meu plantão e não tenha ninguém no meu plantão. Eu eu achava isso assustador, tipo, assustador mesmo. Ver amigos que até se formaram comigo e assim por diante, estavam aqui no Brasil, já estavam de cabeça dentro desse mundo de plantão e assim por diante. Ah, não, vou dar um plantão de UTI. O que você sabe de UTI para dar um plantão de UTI? Ah, não, é um plantãozinho tranquilo, não sei o quê, blá, 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 vou cobrir não sei quem. Tá. Aí você olha para o lado, 5 minutos depois ele está dentro do SAMU, aí 5 minutos você olha para lá, ele está fazendo cobertura de ortop, você fala, jovem, quem que é você? Você é o Highlander? Ou você, mais uma vez, ou você sabe tudo, ou você simplesmente é um ser com muita coragem. E entender que o sistema te deixa fazer isso.
E o sistema sabe disso. E o sistema está totalmente tranquilo que isso esteja acontecendo. Falar, sem essas Porque pessoas, eles não estão nem aí, eles querem saber que tem alguém lá. Tem alguém lá. tem que ter um CRM ali. O que ele está fazendo, Só. certo? Isso Deus é me mais. assustou um pouco. E até converso com as pessoas, os alunos que estão agora pegando o CRM deles, que terminaram essa segunda fase do Revalida. Eu sei que está todo mundo com muita vontade de começar a ganhar dinheiro, de começar a dar um plantão, de pegar o carimbinho, falar, olha, sou médico, mas cuidado, porque tem certos erros que não dá para corrigir. E quando eu falo isso, a pessoa, geralmente, que mais me preocupa, ela fala, mas é fácil assim para perder o CRM? Eu falo, não estou falando em perder o seu CRM, cara. A sua preocupação sempre é ser processado ou perder o CRM. Não é isso que eu estou falando. É você machucar alguém, você deixar alguém aleijado, é você matar alguém. Perder uma vida, né? Perder uma vida pelo que você deixou de fazer. Não é Enfim. muito, não é muito comum, muito incomum você escutar histórias dentro do hospital que te deixam com o cabelo em pé. Ah, E o pior de tudo é tu perder uma vida por uma coisa que tu deixou de fazer e tu continuar sem saber que tu fez aquilo. Tipo, que tu tomou deixou de tomar aquela conduta. A vovozinha chegou no hospital, tava com o sódio muito baixinho. Solta o soro, bota sódio aí, vamos fazer isso bem rapidozinho, 2 horinhas rápido para eu poder ir embora. Essa mulher não vai andar mais por causa disso. E a pessoa não entendeu o que aconteceu. Se olhar para ela, ela falar, mas por que? Não pode? Não, cara. Você vai cozinhar a cabeça da pessoa se você fizer isso. Ele, eu não sabia. Só um pequeno edema cerebral. Aí eu tava fazendo na residência, né? Peguei um plantão na Vermelha. Beleza. Deus me proteja. Quem é o médico que tá na UTI? Meu pai. Tá bom, vai dar certo. Chegam lá, colocam o primeiro parado dentro da Vermelha. Meu Deus do céu, mas trouxeram o homem parado, eu vou fazer o quê? Tentei reanimar lá, não volta. Aí, a segunda. Aí, quando fui na terceira, eu falei, não, tá errado. Tem alguma coisa errada. O povo só traz o povo morrendo pra cá. Aí eu fui olhar o PE, né? Não tinha nada escrito. Simplesmente tinha Buscopan Plasil a tal hora, Buscopan Plasil a tal hora. Gente, essa pessoa é completamente louca. Aí eu falei, eu não vou preencher o atestado de óbito dessa paciente. Aí o colega, não, mas é você que está aqui, a paciente parou aqui. Eu falei, eu não vou preencher. Amanhã você vai na direção, você entra em contato com quem você quiser, porque eu não vou preencher isso dela. Fui conversar com o filho da paciente. Não foi 5 minutos de conversa. Eu te juro que não foi 5 minutos de conversa. Eu fiz o diagnóstico da mulher inteiro e nenhuma das condutas foram tomadas em relação à paciente. Eu perguntei, sim, mas ela tinha algum problema de saúde? Doutora, ela tinha uma hérnia. Ela não queria operar dessa hérnia. Sim, porque quando eu tentei reanimá-la, ela começou a fazer, tipo, vômito fecaloide. Eu falei, essa mulher tem obstrução intestinal. E o povo fazendo Buscopan Plasil, a paciente sem sonda, a paciente não tem nada. Aí ele falou assim, eu perguntei, ela teve vômito e tal. Ele falou assim, ela tinha uma hérnia, mas ela não quis operar, ela ficou com medo por causa da idade. Eu falei, ela tava sem fazer cocô, diarreia, alguma coisa do tipo, vômito. Aí ele, então, ela tava travada, que eles falam assim, né? Ela tava travada e ela começou a ter uns vômitos muito fedidos mesmo. Falei, tu tá de brincadeira com a minha cara. Meu amigo, eu levantei porque eu sou maranhense. Eu sou super de boa até o dia que alguém pisa no meu carro. Aí eu fui na sala dele. Dei aquela mijada. Puta que pariu, não tem nada anotado aqui. A paciente não tem uma sonda. Não tem uma radiografia de abdômen. Não tem nada. A paciente não tem nada. E tu leva a paciente pra morrer na minha sala vermelha, no meu plantão? Tu tá maluco? É complicado. Gente, não dá. Até eu que não sei nada sei disso. Até eu que Pelo entubo jeito, pessoas com espéculo.
Na verdade, você sabe muita coisa. Essa sensação que nós temos de não saber nada é uma trava de segurança, muitas vezes, porque te estimula a correr atrás das coisas. Dentro da profissão que nós temos, ter muita confiança, a pessoa que bate no peito e fala, eu é que sei, eu que não sei o que, blá, 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 e faz muita força para aparecer, de vez em quando são os mais perigosos, né? É legal você também, vamos dizer, compartilhar um pouco desse conhecimento, dessas histórias, porque as pessoas que talvez escutam, elas tentam fazer uma coisa diferente e se sentem um pouco melhores na questão, tá, não é só comigo, não sou só eu que tenho esse ponto de vista. Eu também não gosto muito do sistema que a gente está. Então, o que a gente pode fazer? Nos tornarmos a solução disso, né? Tentar ser aquele profissional que aquela pessoa não foi. E jamais, Exato. jamais, por questões, muitas vezes, de pressão, tanto dos colegas de cima, ou até pressão financeira, acabar fazendo coisa que a gente sabe que não é certa, não está para ser feito, porque senão a gente só vai fortalecer mais ainda essa cadeia de acontecimentos onde todo mundo pode fazer qualquer coisa e ninguém está nem aí, né? E continuar estudando, porque é a única maneira que a gente tem de vencer esse preconceito Uhum. que a gente já tá rotulado e conseguir se impor. Porque senão as pessoas vão cagar literalmente em cima da tua cabeça. E eu pensava muito isso quando eu cheguei na residência. Falar, cara, as pessoas só vão me respeitar, porque imagina, mulher pobre, negra, do interior do Maranhão, formada na Bolívia, quem é que vai me respeitar nessa bodega? Ou eu estudo e mostro que eu tenho bagagem, ou então ninguém vai me respeitar. E eu Sim. tenho que falar uma E coisa. essa é a melhor maneira. Pode falar. Não, fica à vontade. Então eu tenho que Essa, essa, falar essa é a melhor maneira uma mesmo, coisa que que eu você sei. colocou. Porque se eu começar a ficar falando ou tomando condutas aleatórias, ninguém vai me respeitar. E você acaba deixando de não ser aquele profissional que você estava tentando ser, né? Não tem problema você dar um plantão numa emergência, mesmo você não tendo a residência de emergência, mas entenda o que você está fazendo lá, o que você sabe, o que você pode, e tenta olhar para aquele local antes de você entrar lá dentro, né? Onde que eu Isso. tô, quem que é, eu já conversei com um colega que já deu plantão ali, alguém já me deu alguma informação, eu conheço, eu tenho alguma informação, porque cair de paraquedas é muito perigoso. E muitas vezes, até para a questão da Faz própria amizade com o residência, médico né? da UTI, Faz amizade com faz todo mundo. amizade com os residentes da cirurgia, da anestésio. Porque você não sabe Fica ali. tudo e você não precisa saber tudo, mas você tem que saber pelo menos a hora de levantar a mão, perguntar, olha, Pedir as coisas ajuda, né? exatamente, esse paciente não está bem, esse paciente não está legal, tem uma linha de diagnóstico, eu acho que é isso que está acontecendo, eu preciso disso para eu provar meu diagnóstico e correr Exato. atrás do melhor tratamento para o teu paciente. Dentro da tua residência, o que você mais gosta e o que você menos gosta na questão da GO? Tu fala. Por exemplo, você falou que a parte cirúrgica talvez te agrade, né? Porque você acabou gostando muito, principalmente quando Nossa, você viu sua primeira cirurgia. eu gosto muito de tudo. Uhum, Tudo, assim, eu gosto de tudo. Não tem uma coisa que eu não goste. Eu gosto de conversar com mulheres. Eu gosto uhum, de ouvir os problemas das mulheres. Eu gosto de tudo. Tudo. certo. Pode ser até Tudo. dentro da parte estrutural da GO. Não precisa ser só na questão clínica ou da questão de, sim, eu estou tratando mulheres, Ah, eu não gosto não. da mulher, eu não gosto disso. É mais na questão, tá, olha, por exemplo, não gosto da questão de estar sobrecarregada desse jeito, gostaria de ter um tempo a mais para estudar, por exemplo. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Dentro Ah, sim. dessa linha, O o que tempo para estudar é muito pequeno. A bolsa é muito pequena, porque a certo. gente gasta muito tempo lá e tu tem duas umas. Ou tu chega em casa à noite e vai estudar, ou tu vai fazer plantão. E Uhum. quanto mais tempo tu demora para tu entrar na residência, maior vão ser as responsabilidades. Não pense que vai melhorar, que você vai conseguir se estabilizar para entrar na residência. Isso nunca vai acontecer.
quanto mais tempo você gasta, maior vão ser as suas responsabilidades. Isso é fato. Uhum. Tempo, a bolsa, Uhum. que eu acho que tinha que dar uma melhorada para a gente poder não ficar fazendo tanto plantão fora. E a estrutura do hospital onde eu trabalho, onde eu faço obstetrícia, a sala de parto eu acho uma calamidade. Eu fico aterrorizada com aquilo. Se eu pudesse mudar, dentro do hospital era uma coisa que eu mudaria. Sim, na questão estrutural falta muita coisa. Uhum. Mas se eu pudesse mudar uma coisa lá, eu mudaria a sala de parto. Certo. A estrutura como um todo, né, que muitas vezes acaba se tornando um desafio para qualquer área, né? Você depende Isso. de equipamento, você depende de material, você depende de um campo para você conseguir exercer a tua profissão. Quando você chega lá e não tem nada disso, eu sei que é frustrante. Ou talvez, não é que não tenha nada, tem, mas está longe de ser o que você consideraria o mínimo, né? Para as Isso. coisas poderem acontecer. Eu divido bastante desse ponto de vista, de tudo que eu acabei vivendo até agora, né? Quando eu estava dentro da emergência, eu via que era legal, era muito gostoso, mas faltava material para você conseguir Material. fazer algumas coisas, né? Já chegar em lugar que não tinha analgésico. Você fala, beleza, você está num plantão, num pronto-socorro que não tem analgésico. Você fala, pô, é complicado. Mas essa era a ideia, principalmente, da conversa de hoje, trazer um pouquinho da tua história, mostrar que sim, as coisas têm começo, têm meio, estão indo e caminhando para chegar no seu desfecho, pelo menos na parte, vamos dizer, acadêmica, para ter o título de GO. Como você mesmo colocou, eu entendo que é um caminho que não vai parar de estudar, não adianta, você vai terminar a tua residência, você vai continuar estudando, você vai continuar aprendendo. Mas, para mostrar, para dividir, né, que sim, dá para você formar fora do Brasil, dá para você entrar aqui, dá para você fazer tua revalida, dá para você conseguir fazer tua residência, que não é uma coisa tão pequena como a gente imagina, tá cada dia maior e maior e maior. Hoje com a internet, hoje com a comunicação, a gente começa a ter um pouquinho mais da liberdade de ter contato com tudo isso, né? Muito É obrigado verdade. mesmo, Tamara, pelo seu tempo, Obrigado eu. pelas histórias que você compartilhou com a gente, que acredito que vão ajudar algumas pessoas, ou pelo menos vão nortear outras, né? A gente falou bem mais do que só a tua residência de GO, a gente acabou até falando mais da situação como um todo, né? Quando eu estava lá, as coisas eram desse jeito. Quando eu estava aqui, as coisas eram desse jeito. Agora que eu estou nesta fase, as coisas são desse jeito. Que não acaba o desafio. É, Entrar na faculdade foi um desafio. Terminar a faculdade foi um desafio. Você sempre aquela sensação, não, preciso só terminar isso. Se eu terminar isso, vai dar tudo certo. Aí sai da faculdade e tem o revalida. Não, se eu terminar o revalida, meu amigo, aí minha vida tá resolvida. Aí você vê, nossa, se eu entrar na mas residência, tá tudo bem. Não, se eu terminar a residência, tá tudo bem. Já o próximo desafio vai ser, não, agora tem que montar meu se consultório, eu tem que montar passar no isso. R4, tá tudo. Mas é curtir cada fase também, né? Aproveitar para aprender o máximo que puder aprender, fazer amizades, conhecer pessoas. Sim. Eu acho que isso abre muitas portas na vida e facilita muito a vida da gente, porque nossa, eu amo tipo, viajar para algum lugar e ter algum amigo da faculdade que eu conheci na Bolívia. Ah, fulano, tô aqui na tua cidade e tal, vamos me encontrar. Ah, é muito Sim. legal isso. Aí a pessoa conhece alguém que conhece outro alguém e já te apresenta. Ah, eu acho isso o máximo. É o poder do networking, né? De uma maneira Isso. não tão business, mas é o networking, é ele mesmo. Acho que essa ideia que você trouxe muito de aproveitar cada fase, né? De começar a olhar pelo lado bom de cada fase e falar, tá, falta isso, 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 mas tem isso aqui bom, deixa eu focar nisso. Acredito que é uma coisa que ajuda as pessoas a conseguirem trilhar, colocar um pezinho um na frente do outro e depois, quando olhar para trás, falar, nossa, eu já dei tanta coisa, né? Talvez É, eu tenha algum valor, né? Eu não sou tão porque ruim assim. se a gente ficar só olhando o que a gente ainda tem para conquistar, cara, e o tanto de coisa que tu já conquistou lá atrás. Uhum. Ah, eu me acho o máximo. Meu filho, de onde eu vim com a minha história, ixi, eu sou maravilhosa, perfeita, rainha do Nilo. Tem muita coisa para aprender, tenho muita coisa para conquistar, tenho, mas quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho do que eu já conquistei, graças a Deus. Sou muito E feliz, muito isso é muito realizada. importante, né? Porque acaba te dando até uma força para sonhar um pouco mais alto. Porque se você olha para trás e Isso, fala, pô, mas eu já consegui tanta coisa,
Antes eu pensava que aquilo era impossível, mas acho que não é tão impossível assim não, né? Acho que eu consigo sim, e pelo jeito é mais fácil, entre aspas, né, do que eu estava imaginando, uma vez que você tem um pouquinho da tua autoestima em dia, você começa a se valorizar da maneira que toda essa história está te dando, né, tá te autorizando a sonhar dessa maneira, que alguém que agora está começando o Revalida, geralmente ele olha para o Revalida como um grande inimigo. O Revalida está lá para atrapalhar a tua vida. Ele foi criado para te destruir. Ele é um monstro que eu tenho que lutar contra. Enquanto a gente tenta passar uma ideia. Cara, é uma prova que vai te dar um direito de falar alguma coisa que alguns médicos no Brasil, que foram formados no Brasil, não têm. Falar, eu provei por A mais B que eu terminei minha faculdade, eu sei alguma coisa. Eu tenho aqui, ó, eu tenho isso aqui para te mostrar. Isso. Você passa numa prova onde reprova mais de 70% dos candidatos e você passa, pô, você tem o teu mérito, né? Você realmente fez por merecer. E você tem essa sensação que eu não sou um impostor. Pô, será que eu não sei nada? Tudo bem, todo mundo que tem um pouquinho de consciência vai se questionar sobre isso porque é natural. Sim, A pessoa que nunca se questiona de nada, eu sei tudo, cara, é um tá terror viver errado. perto, é um terror viver perto dessas pessoas. É um terror mesmo. Mas tem aquela pessoa que se questiona demais, que sabe as coisas e não fala por causa de medo, porque não, eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não sou. Não, essas pessoas são maravilhosas, eu que sou uma pessoa terrível. Então, quando você tem esse papel do Revalida para embasar o teu mérito, muitas vezes eu já sentei em plantões, as pessoas olhando, chegavam de longe, velho, seu plantonista novo? Sou. Uhum. Ah, você é formado fora, né? Daquele jeitinho que você já sente que tem aquele. Uhum. Ah, sim, sim. E você já conseguiu revalidar como? Passou no revalida? Nossa, ouvi falar que é uma prova meio complicada, né? Meio Difícil. difícil, né? Tu Acho passou que de primeira. você vai falar, passei de primeira, consegui fazer isso, nossa, e você, o que você estudou como? Olha, não tinha como estudar, fui estudando dessa maneira, nossa. Aí ele começa a ficar um pouco mais interessando, você fala um pouquinho da questão de estudar fora, a pessoa começa a olhar com um olhar diferente para você e tem um certo É. nível de respeito. Não é que ele vai estender o tapete vermelho e falar que você é a melhor pessoa do mundo, mas ele já senta para conversar contigo naquela questão de, olha, tá, tô interessado, parece interessante, me conta um pouco da tua história. E aí, olha, se você precisar de qualquer coisa, me liga, tá aqui meu número. Ele é ortop, ele é card, ele é o chefe do plantão, quem que ele é. Você já fez uma amizade, você já conversou, você já tem alguém para tirar dúvidas. Muitas vezes a dúvida não é muito sobre Exato. medicina, é sobre sistema. Cara, qual que é o código para pedir uma radiografia? Como que eu faço para pedir isso? Ou ele já te ensina um pouco vamos dizer, olha, a tomografia computadorizada não está funcionando, mas a gente tem aqui ó, um ultrassom que eu posso ligar, que é o amigo meu que está fazendo o ultrassom, que ele está de plantão, ele vem fazer esse ultrassom, que já dá para a gente ter uma ideia, para poder encaminhar esse paciente. Então, veja o Revalida como essa ferramenta, que o momento que você tiver na tua mão, você vai conseguir usar tanto para você entender que você não é um impostor, que você tem realmente o direito de estar onde está, e também para mostrar para outras pessoas se você tiver necessidade de vez em quando dar uma carteirada, que acontece. Fala, tá aqui. Exatamente. E não tem jeito. Todo dia na medicina a gente tem alguma coisa para aprender. O que tu aprende se preparando para o Revalida, cara, é uma Uhum. bagagem imensa, Gigantesco. né? Então, só vai te ajudar. Sim. Só vai te ajudar, se você levar a sério. Eu lembro que quando eu estava já terminando o internato, meu pai me ligou desesperado, que um amigo dele falou para ele que ninguém passava nessa prova, que não sei o que. Minha filha, vamos transferir esse negócio, vamos dar um jeito de transferir esse curso. Meu pai, se uma pessoa passou nessa prova, então ela não é impossível. Impossível, na minha cabeça, é quando ninguém passa, né? Tipo, ninguém Uhum. passou, então é impossível. Se uma pessoa passou, não é impossível. Ela é possível, então eu vou estudar e vou me preparar para essa prova. Pronto. Imagina o respeito que teu pai te olha depois de passar por esse processo, né? De chegar, alguém fala para ele é impossível, aí ele olha para o lado, passou? Passei. Ele até começa a ter uma tranquilidade mais de olhar para você como realmente uma pessoa competente. Ele olha e fala, não, ela dá jeito, não se preocupe. É, E ele ele acha até assim mesmo, fica ele mais acha que eu tranquilo. resolvo tudo. A tua família fica mais tranquila, fala, pô, eu posso
desligar a chavinha, que não é mais uma criança, não é mais alguém que dá dependente de mim, e ele começa a respeitar você também como adulto. Fala, tem os problemas, a menina se vira, ela é grande, não, ela dá conta, não se preocupa. Né? Esses são os valores que talvez o Revalida traga para uma pessoa que ela não consegue entender claramente de primeira, mas depois, com tudo isso acontecendo, fala, porra, valeu a pena por causa disso. Foi um prazer conversar contigo, acho que eu já tomei tempo demais teu. Você deve ter outras coisas para resolver também, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, pela tua paciência. Obrigado, tá bom? Mais alguma coisinha que você quer pontuar antes da gente terminar? Não, só isso mesmo.